águas superficiais são águas que, ao se acumularem na superfície, são escoadas formando rios, riachos, lagos, cachoeiras, lagoas, pântanos, etc. Ao não penetrarem no solo, as águas superficiais acabam formando as principais fontes de abastecimento de água potável do planeta. A água sofre constantemente inúmeras transformações, dessa forma se renovando. Uma das principais transformações que a água sofreu no último século é a crescente contaminação, problema que afeta especialmente zonas litorâneas e grandes cidades. A Organização das Nações Unidas, ONU, divulgou dia 12 de março de 2012 que 80% das águas residuais não são recolhidas ou tratadas e são depositadas com outras massas de água ou infiltradas no subsolo, resultando em problemas de saúde à população, além de danos ao meio ambiente. Esgotos domésticos e efluentes industriais são os considerados os principais contaminantes das águas superficiais, especialmente em áreas urbanas. É quando a água se caracteriza por uma elevada quantidade de nutrientes poluentes que, sem tratamento, provocam um aumento de minerais e, consequentemente, a proliferação de algas microscópicas que se localizam na superfície. Com as algas localizadas na superfície, se cria uma camada espessa que impossibilita a entrada de luz na água e impede a realização da fotossíntese pelos organismos presentes nas camadas mais profundas, o que ocasiona a morte das algas, a proliferação de bactérias decompositoras e o aumento do consumo de oxigênio por esses organismos. Consequentemente, começa a faltar oxigênio na água, o que gera a mortalidade dos peixes e outros organismos aeróbicos. A eutrofização causa também muitos esgotos a céu aberto. Matéria orgânica biodegradável, esgoto doméstico. No seu processo de decomposição, ocasiona o consumo de oxigênio dissolvido da água, podendo causar mortalidade de animais aquáticos. Nutrientes, fósforo e nitrogênio presentes nos esgotos e fertilizantes. Quando em altas concentrações, podem causar a proliferação excessiva de algas. Organismos patogênicos, vírus e bactérias presentes nos esgotos domésticos. Causam doenças de veiculação hídrica. Poluentes químicos, orgânicos e inorgânicos, agrotóxicos e metais. Provocam efeito tóxico nos organismos aquáticos e podem se acumular em seus tecidos. Sólidos em suspensão, sedimentos gerados pela erosão. Aumentam a turbidez da água, afetando os organismos aquáticos e causando assoreamento do corpo da água. Poluição térmica, lançamento de águas utilizadas em sistemas de refrigeração. Causa o aumento da temperatura da água do rio, o que afeta a solubilidade do oxigênio. Diminui sua concentração e impacta os organismos aquáticos. A água é geralmente considerada poluída quando sofre uma radical perda da capacidade de sustento de comunidades bióticas, capacidade de abrigar peixes, por exemplo, ou quando não, pode ser utilizada para nenhum fim. A poluição da água é questão a ser tratada em um contexto global. Considera-se que esta é a maior causadora de mortes e doenças por todo o mundo e é responsável pela morte de cerca de 14 mil pessoas diariamente. Uma água poluída ou mesmo maltratada pode transmitir diversas doenças à população que vive ao redor do local. Dentre elas estão febre tifoide, cólera, desinteria, meningite e hepatites A e B. Podem ser diretamente transmitidas pela água poluída ou mesmo por vetores de contaminação, como mosquitos, que causam dengue, malária, doença do sono, febre amarela, dentre outras. Ou até mesmo parasitas, que podem causar diversas doenças intestinais se a água for consumida. As águas poluídas por efluentes líquidos industriais podem causar contaminação por metais pesados que geram tumores hepáticos e de tireoide, alterações neurológicas, dermatoses, rinites alérgicas, disfunções gastrointestinais, pulmonares e hepáticas.
No caso de contaminação por mercúrio, pode haver uma diarreia sanguinolenta. Por isso, deve-se sempre certificar de que estamos bebendo água totalmente purificada, que é o processo de tirar todas as contaminantes indesejáveis e a adição de elementos químicos que mantenham a água pura e equilibrada. Normalmente, os métodos industriais de purificação de água podem contaminar a mesma de forma que faça mal ao consumidor ao longo dos anos sem que ele perceba. Ou seja, a água continua incolor, inodora e insípida, mas contém malefícios à saúde da mesma forma que a contaminada a olho nu tem. O Brasil vem enfrentando esse problema não é de hoje. Um dos nossos rios utilizados para navegação antigamente, hoje é usado como um canal de esgoto. O Dia Mundial da Água foi criado pelas Nações Unidas em 1992. O principal objetivo foi criar um momento de reflexão, análise, conscientização e elaboração de medidas práticas para resolver os problemas de poluição das águas. Nossa equipe visitou o Rio Tietê, que passa por um projeto de despoluição ainda invisível aos olhos dos moradores. Bolas e garrafas PET dividem espaço com a espuma provocada pela poluição. No Rio Tietê, a cena é rotina. Já houve tempos em que o Rio Tietê era usado para competições de remo e natação. Ali, vários atletas foram revelados, como a nadadora Maria Lenk. Na década de 40, muitos competidores começaram a passar mal por nadar no Tietê. Na década de 80, já sem competições, surgiram as primeiras intenções de despoluir o rio. Uma notícia do jornal Folha de São Paulo, de 1980, dizia que em 20 anos, São Paulo estaria totalmente abastecida com água potável e que se o plano de recuperação fosse adotado, os rios Pinheiros e Tietê estariam em condições normais, como o rio Tamisa, na Inglaterra, que estava biologicamente morto em 1950. Passou por um longo processo de despoluição e 20 anos depois apareceu ali o primeiro salmão, peixe sensível à poluição. Hoje o rio Tamisa está limpo e a empresa de saneamento de Londres segue investindo no sistema de esgoto. O Tamisa, que é um rio muito menos complexo do que esse, com muito menos gente, demorou 60 anos. Lógico que era numa época que não existia tanta tecnologia. Mas nós hoje estamos vendo assim um pouco de cada. Mais tecnologia, recursos que tem hoje o Projeto Tietê, desde o Banco Interamericano, do próprio governo brasileiro, do governo de São Paulo, da Sabesp e solução de engenharia. Nós estamos na barragem da Penha, próxima ao Parque Ecológico do Tietê. Este lado do rio é a zona leste de São Paulo, o lado de lá, a cidade de Guarulhos. Neste local, o rio mal entrou nas grandes cidades da região e já apresenta muita poluição e mau cheiro. O rio nasce a menos de 100 quilômetros deste ponto, na cidade de Salesópolis. Um programa de despoluição adotado em 1992, chamado Projeto Tietê e que ainda está em vigor, promete uma renovação no rio em 30 anos. Mais de 20 já se passaram. É um processo que está em curso. A despoluição do Rio Tietê é muito complexa, porque é um rio de cabeceira. Nós estamos falando de quase 19 milhões de pessoas que usam esse rio como esgoto. Segundo a Sabesp, até 2015, as 3 fases do projeto terão custado ao governo mais de 4 bilhões de reais, incluindo a implantação de uma estrutura sanitária que evite despejos no rio, que poderia ser o cartão de visitas de São Paulo, mas é motivo de vergonha. É triste você ver, foi influência da ação humana que ele se tornou desse jeito, né? Para chamar a atenção para o problema, seu Mário faz um protesto solitário e bem-humorado. Em plena Ponte das Bandeiras, há 21 anos ele estende uma faixa e simula uma pescaria. A população só vê o Tietê no dia que ele transborda. Aí ele para São Paulo, todo mundo fica de boca aberta vendo o Tietê e não para ver a beleza que ele é, apesar que ele... de rio ele não tem nada, né? Que foi transformado num canal de esgoto. Este sul-coreano vive no Brasil há 20 anos. Ele dá o exemplo do rio Han, em Seul, que foi totalmente despoluído. Depois da guerra, começou industrial, aí poluiu rapidamente. Depois recuperou faz 35 anos, 40 anos. Se ele acredita que o Tietê pode ser despoluído? Claro, pode. Aqui, quem quer, acho que pode, né? E esse problema não ocorre apenas no Brasil, mas sim no mundo todo.
Existem alguns métodos para minimizar a poluição hídrica, entre eles estão maiores investimentos para a instalação de estações de tratamento de esgoto, intensificação na fiscalização de indústrias, educação ambiental para a população em geral, utilização de produtos químicos na agricultura menos agressivos ao meio ambiente. Water. It's life's most basic need. But there's a water crisis in our world right now. Seriously, a crisis. Nearly 1 billion people live without clean drinking water. It's happening all over the world, especially in developing areas of sub-Saharan Africa, Southeast Asia, and Latin America. It's a water crisis because it starts with water. But water affects everything. Education, health, poverty, and especially women and children. Let's look at a family caught in the water crisis. It's likely they live on less than $1 a day. When they're thirsty, they can't just turn on the faucet for a nice cold glass of water. They don't have a faucet. Instead, the women and children go off to collect water. Many walk up to 3 hours a day to the nearest swamp, pond, or river to gather water that's been sitting out in the open, exposed to all kinds of germs. Time spent gathering water is time they can't spend learning to read, write, earn an income, or take care of their family. Some women in sub-Saharan Africa spend more time collecting water than any other activity they do in the day. And the walk isn't just hard, it's dangerous. The women are alone and burdened with 40 pounds of water. Many get hurt. Sometimes they're even attacked. When they make it home, the little water they've collected isn't clean. Some families know their water is contaminated with germs that cause diarrhea, dehydration, even death. But what choice do they have? Kids, especially babies, are affected most by these germs. About every 19 seconds, a mother loses one of her children to a water-related illness. And each day, almost 1 billion people are living this way. Until they get a little help. The water crisis is solvable. There are solutions. Some are brand new and innovative, like water filtration systems. Some are age-old, like drilled or hand-dug wells. These solutions bring clean water much closer to the people who need it. A safe water project near a village restores hours each day to a person's life. This time, it's opportunity. It's freedom to go to school and get an education, to work or start a business, to raise a family. Africa alone could save 40 billion hours each year. That's the entire annual workforce of France. Clean water means less disease. That's less money spent on medicine, which means more money for books and school uniforms. And if the water project is built near a school, it can increase attendance, especially among young girls. The water crisis is vast, but we can solve it. Just $20 can provide one person with access to a clean water project in their village. And this will mean more than clean water. Because water changes everything. Join us. Conscientize-se. Preservar a água é valorizar a vida. Valorize agora, antes da fonte secar e faltar depois.